Vamos lá, então vou começar. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Hoje a gente está no 10º encontro. Nos últimos encontros a gente viu um pouco do Jesus histórico, Jesus no Talmud, Jesus no Egito, os essênios, a regra da comunidade dos essênios, a visão da Blavatsky sobre o cristianismo, a diferença entre o Cristo cósmico como princípio divino universal presente em nós e o Mahatma adepto Jesus. E como prometido, sim, e na última reunião a gente viu uma introdução a como estudar os mitos, né? Eu peguei um pouco até dos neoplatônicos, Plotino e Proclo, porque eles desenvolveram muito teorias de como acessar os mitos como ensinamentos subjetivos, simbólicos, que precisam de chaves de interpretação, mas que estão representando realidades celestes. Então, os gnósticos vão trabalhar muito com os mitos. E a gente já começou a entrar um pouco na mitologia gnóstica, por exemplo, nessas imagens aí, que é no nosso último slide da reunião passada, os 7 céus, que são relacionados aos 7 arcontes, criados pelo Demiurgo. A gente vai chegar lá com calma, não se assustem. E a questão do mundo superior ser um reflexo, ser refletido no mundo sensível, que é o nosso mundo, o mundo da manifestação das almas, das mônadas encarnadas. Então, sempre lembrando que a gente tem que ter isso em mente, que existe um plano divino, um plano inteligível, noético, e um limite que separa esse plano da manifestação, onde existe a multiplicidade, a separatividade, a divisão das almas e a matéria. Então, hoje, como prometido, eu vou começar com a cosmogonia, a cosmologia gnóstica, que vai lembrar muito a doutrina secreta. Eu me segurei para não trazer paralelos com a doutrina secreta, porque eu não sou das pessoas que mais conhecem a doutrina secreta aqui no grupo, com certeza tem pessoas que conhecem mais do que eu, e eu preferi trazer só os gnósticos, justamente para a gente ver o que eles ensinaram, o que eles pensam, o que estava nos textos deles, e aí quem quiser ir fazendo uns paralelos aí, que eu tenho certeza que vão surgir na mente, a gente pode comentar e depois a gente vai conversando. Então, vamos começar com a primeira hipóstase, segundo os textos gnósticos, que é o primeiro grau da manifestação, que é a unidade de todas as coisas. A primeira hipóstase para os gnósticos é sigê. Sigê em grego significa silêncio, um grande silêncio universal que antecede tudo. Também chamado de uno. E aí essa é a questão dos gnósticos, eles não simplificam, né? Eu sempre vou fazer essa relação com o Plotino. O Plotino gostava das coisas mais simples, os gnósticos complicavam, então a gente não vai ter só um qualificativo, a gente vai ter um monte para entender esse uno. O uno também é o inefável ou o incognoscível, ele é o eterno, ele é o incorpóreo, é a mônada, não a mônada individual, é a mônada universal. Mônada aqui é um termo pitagórico. Na escola de Pitágoras se fala sobre a mônada, a díada, a tétrada, e tudo isso também é um ensinamento esotérico. A Blavatsky fala muito da Tetrácteis, por exemplo, que é um ensinamento pitagórico. A relação do 4, do triângulo com o 10. Então, nos textos gnósticos vai aparecer o termo mônada. É uma influência do pitagorismo no gnosticismo, isso fica bem claro. O uno também vai ser chamado de agnostos theos, ou Deus desconhecido, o Deus que não é possível ser conhecido, ou a divindade desconhecida. Ele também é o progenitor indivisível, ou espírito invisível. E ele vai ter muitas características e também vai ser chamado de pai. Então aqui é o pai, mas também não é. Ele é o uno, ele é o eterno, ele é a mônada, é o silêncio, é o desconhecido. Eles estão fazendo um esforço de tentar explicar algo que não pode ser explicado para a mente discursiva, racional, humana. Complicado, né? E todos esses termos eu tirei dos textos gnósticos, tá? Eu não estou trazendo nada aqui que seja minha opinião ou comparação com outra tradição. Aqui é textos gnósticos só. E aí eu só coloquei aqui que os gnósticos vão abordar esse uno de duas formas. Da forma catafática e da forma apofática.
Isso é um termo da filosofia. Catafático é o que afirma positivamente. Então, por exemplo, na patrística, na igreja, quando eles descrevem Deus, é bastante catafático. Deus é bom, Deus é amor, Deus é unidade, é tudo que ele é. E o apofático é o dizer o que ele é, dizendo o que ele não é. Então, é a teologia negativa que a gente chama. Na filosofia, a gente encontra muito também isso, a linguagem apofática, que é a linguagem dos místicos, porque você não pode falar sobre aquilo que não pode ser dito. O uno vai ser abordado dessa forma pelos gnósticos também. Então, nos termos afirmativos, eles vão dizer que o uno é eterno, ele é perfeição, ele é o Pai, ele é luz, a mônada, que eu já comentei, espírito, mas aqui não é o espírito na gente, quer dizer, né? Mas é no sentido macro. Ou unidade, uno, absoluto, transcendente, é o manancial que jorra as águas, né? A fonte. Ele é além do ser e ele é mais do que o bem. Para quem estava acompanhando a palestra no sábado, a gente falou sobre o belo como um reflexo do bem. O uno, ele é mais do que o bem. No sentido negativo, apofático, a gente vai falar que o uno é apeiron. Esse termo grego é usado por Anaximandro nos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos também falavam disso. Parmênides falava do não ser e o Anaximandro do apeiron. Apeiron quer dizer ilimitável, aquilo que não tem limites. Então, ele também é ilimitável, ele é insondável, a gente não consegue medi-lo de nenhuma forma, né? Ele é imensurável, ele é invisível, inominável, incognoscível. A nossa mente não consegue cognoscer, conhecê-lo. É impossível conhecer um. Não é um Deus. Está nos textos gnósticos esses termos. Não é um Deus, não recebe nada, não necessita de nada, não foi produzido, não é parte dos éons, os éons que vão gerar os planos divinos, as eternidades, não é parte do tempo e também não é o ser. Então aqui fica claro um esforço que eles fazem com um monte de descrições de falar sobre aquilo que na verdade é indescritível. E aí eu trouxe uns trechos do Apócrifo de João para ilustrar isso. O Apócrifo de João é um texto gnóstico do século II, talvez baseado no original mesmo, mas ele foi redigido por volta do século II, anos 100, cento e poucos. Ele foi comentado por Irineu de Leão, que é um dos padres formadores da Igreja Católica, criticando, né, o texto. E ele teve muitas cópias na biblioteca de Nag Hammadi. Tem 4 cópias diferentes, que ele está atualmente em cópto, que é a língua do Egito, que usa os caracteres gregos. Os monges do deserto traduziram do grego para o cópto e guardaram esses textos em jarros, né? Essa é a biblioteca de Nag Hammadi. Eu traduzi ele na íntegra, ele vai ser publicado pela editora Garba Lux, já está na fase da diagramação. Então, esses ensinamentos, no texto do Apócrifo de João, é como se fosse um diálogo reservado, por isso apócrifo, né? Apócrifo significa reservado, um diálogo entre Jesus e João. João tem uma visão de Jesus, Jesus aparece em um corpo de luz, e aí eles têm um pequeno diálogo, e aí logo depois Jesus, na figura do Cristo, começa a ensinar sobre o um, que é ilimitado e insondável. Então esse é o conteúdo do material gnóstico do século II. Mas eu trouxe uns trechinhos para a gente falar sobre o um. E olha o que ele fala sobre o um. O um não existe em nenhum estado de inferioridade. Nada lhe falta. É ilimitado, não existe antes dele para aplicar-lhe limite. É insondável. Existe apenas em si. Ele é a fonte da água viva, dá vida a todos os eons. É a absoluta plenitude, sem ter se tornado deficiente em alguma coisa. Não é apropriado considerá-lo como um Deus ou algo similar. É superior à deidade. Não é uma dentre as coisas existentes, é antes. É imensurável e não foi medido por coisa alguma.
Não é corpóreo nem incorpóreo, nem grande nem pequeno. Não é quantificável, é luz imensurável, pura e imaculada. Nenhum nome pode ser adequadamente atribuído a ele, mas já que devemos nomeá-lo, chamamos um. É inominável, não há nada que exista antes dele para dar-lhe um nome. Existe na luz não contaminada, a qual olho algum é capaz de olhar. É inefável, visto que nada pode conhecê-lo para falar sobre ele. Então, a gente está tentando falar sobre aquilo que não pode ser dito. E que olho algum é capaz de olhar. Fica complicado para a gente falar sobre isso, né? E aqui a gente vê que tem esses qualificativos de água viva, a água que dá a vida, é a água que produz todos os eons, né? Ele é a plenitude, a gente vai ver muito esse termo nos textos gnósticos, o pleroma, a plenitude, e que ele não é uma das coisas da manifestação, nem mesmo da manifestação divina, ele é antes. E é interessante que o texto fala da nossa inabilidade ou a nossa incapacidade de nomeá-lo. Então, ao chamar de um, na verdade é só uma tentativa de se aproximar do que ele é, porque nem de um a gente pode chamar. A linguagem, ela sempre vai ser limitada. Isso me lembrou muito as cartas dos Mahatmas, a carta sobre Deus. O mestre K.H. ele fala, se você quiser, nós pode chamar a Deus de vida una, mas ainda assim vai ser um equívoco de denominação. Então é disso que eles estão falando. E a gente vê que esse tema do uno, do não ser, da fonte pré-existente, da água viva, da totalidade que antecede todas as coisas e não pode ser conhecida pela razão, pelo intelecto e pelo sujeito, né? Sujeito e objeto, na verdade é só através de uma experiência de união, de fusão absoluta, que é níveis pós-nirvana, isso aqui, se eu fosse fazer um paralelo com o oriental. A gente vê isso em muitas tradições. A gente vê no Parmênides, a gente vê nos pré-socráticos, a gente vê no budismo, no Parabrahman, né, na doutrina secreta, vai ter vários exemplos desse tipo de linguagem para a primeira instância. E a gente também vê no gnosticismo sufi, ismailita, da gnose sufi. O que é Alá? La ilaha illallah. Não há nada além de Alá. Realmente, não há nada além do um. E qual é o ensinamento lá do ismailismo sufi? Que Alá não pode ser medido, descrito, mensurado, objetificado. Por isso que eles não têm uma imagem para Deus no sufismo, né? Porque o uno não pode ser descrito. Então, quando falam, você aceita que não há nenhum Deus além de Alá? Sim, eu aceito que não há nada além do uno. Nesse sentido, quando a gente vai ler os textos sufis, e eles também vêm de uma linha gnóstica, na parte do sufismo esotérico, islamismo esotérico, né? Existe a ideia de marifa, que é a gnose sufi, que é o conhecimento secreto que desperta para a experiência de Alá dentro de nós. Então, cometendo aqui uma digressãozinha, mas para a gente refletir sobre essa verdade que a gente encontra em diversas tradições, sobre essa unidade. E a gente vê como os mestres estão muito interessados em ficar tentando demonstrar para a gente esse ensinamento da unidade, a unidade acima de todas as coisas. E que não é uma deidade, né? Tá ali, ó, superior à deidade, não é um Deus, não se pode considerar como um Deus. Então a gente só pode saber que é complicado e tentar buscar isso.